Olá pessoal, para essa aula eu separei alguns videozinhos e eu vou incluir aqui para que vocês possam aprender um pouquinho sobre a água, sobre a importância dela no nosso planeta, a quantidade que a gente encontra, né, no nosso planeta e os estados físicos da água, as maneiras que a gente encontra, ok? No finalzinho dos vídeos eu vou deixar as respostas das questões e qualquer dúvida vocês podem me procurar. Como sabemos, a água doce é um bem escasso. A maior parte dela encontra-se congelada ou no subsolo. E menos de 1% está nos rios e lagos. Como se isso não bastasse, o homem polui e desperdiça a água, nosso bem tão precioso. Grande parte das doenças dos países em desenvolvimento está relacionado à água. Muitas pessoas adoecem e morrem diariamente porque não têm acesso à água potável. A cada segundo, esgotos e lixos são lançados nos rios de forma irregular, tanto pelas indústrias como pelas residências. Algumas indústrias e plantações usam produtos químicos, como pesticidas e fertilizantes, que são levados pelas chuvas e vão parar nos rios e lagos, deixando suas águas contaminadas. Tem também o vazamento de petróleo, que além de poluir nossos mares, matam centenas de animais marinhos. O lixo que é jogado nas ruas entope os bueiros, causando inundações. Boa parte dele vai parar nos nossos rios. Ah, e não podemos nos esquecer do lixo deixado nas praias. Você já pode imaginar onde ele vai parar. Além de nós, muitos animais sofrem as consequências da poluição. Será que é isso que queremos para o nosso planeta? Faça sua parte. Não jogue lixo nos rios, lagos, praias e nem nas ruas. Faça a coleta seletiva. Assim, o lixo pode ser reaproveitado para fazer outras coisas úteis. Você sabia que 1 litro de óleo de cozinha pode contaminar milhares de litros de água? Por isso, evite jogar aquele óleo usado na pia. O ideal é guardá-lo dentro de uma garrafa plástica e depois entregá-lo em um local que faz esse tipo de reciclagem. Existem vários pontos de reciclagem de óleo espalhados pelo Brasil. Procure o mais próximo de você. Converse com as pessoas na sua casa a respeito dessas atitudes e peça para que elas também colaborem com o meio ambiente. Nossa água. Saber usar para não faltar. Água de beber, água para comer, água para viver. A água está presente em tudo que a gente faz. Além do uso doméstico, é essencial na agricultura, na criação de animais, como base para milhares de produtos, movimenta indústrias e usinas na produção de energia. E à medida que a população cresce, as cidades aumentam e se desenvolvem, e a demanda por água aumenta todo dia. Mas temos água suficiente para atender essa demanda crescente? Vários estudos apontam que, se continuarmos no ritmo atual de uso, muito em breve podemos enfrentar uma grande crise de abastecimento no mundo todo. Aqui no Brasil, em muitos lugares, inclusive onde a água é aparentemente abundante, já começou a faltar. É sério, a água é um recurso limitado. É preciso cuidar bem dela para que não falte. E uma das maneiras de cuidar bem da nossa água é usá-la de forma racional. A primeira ação é simples: detectar e combater o desperdício. Muitas vezes não percebemos, mas em praticamente todas as formas de uso de água acaba acontecendo algum desperdício. Os motivos podem ser muitos: falta de cuidado ao usar a água, equipamentos ultrapassados e pouco eficientes, ou vazamentos e falta de manutenção em redes e encanamentos, entre outros. E todos, do menor ao maior usuário da água, podem e devem dar uma parcela de contribuição. Os exemplos de como combater o desperdício na nossa casa, todo mundo já sabe. Fechar a torneira enquanto escova os dentes, esfrega as mãos, esfrega o rosto, faz a barba e só abrir para enxaguar. Tomar banhos mais rápidos e com o registro fechado enquanto se ensaboa.
Usar a máquina de lavar roupa com quantidade completa de roupas e reutilizar a água do enxágue para outros usos. Não usar mangueira, limpar calçadas somente com vassoura e regar plantas com regadores. Evitar lavar o carro com frequência e, ao invés de mangueira, use um balde. Uma lavagem que consumiria mais de 200 litros pode ser feita com 40. Também é importante acompanhar com atenção o consumo em sua conta de água para verificar e consertar possíveis vazamentos. O poder público e as empresas de abastecimento também devem ficar atentos para fiscalizar, manter em dia a manutenção e corrigir rapidamente problemas e vazamentos em tubulações e adutoras. Na indústria já houve muito avanço com a instalação de sistemas de reaproveitamento e reuso de água e programas de redução de desperdícios. Mas ainda pode melhorar muito, inclusive com a busca por cada vez mais eficiência do uso da água na produção. Na agricultura, com os métodos tradicionais, até 45% da água utilizada para irrigação é perdida. Uso de técnicas simples para indicar a necessidade de irrigação melhora a eficiência de produção e a redução da quantidade de água utilizada, pois cada tipo de plantio tem uma necessidade de irrigação. Os equipamentos mais adequados também podem variar para cada tipo de cultivo, e isso representa uma economia de água e energia muito importante para o agricultor. Aliás, economizar água em todas as atividades também ajuda a reduzir o custo da energia elétrica. Em certas atividades, como na agricultura, isso faz uma enorme diferença. Existem hoje também vários equipamentos poupadores que ajudam a racionalizar o uso da água, como torneiras de fechamento automático, redutores de vazão de torneiras, vasos e descargas econômicas, instalação de cisternas e sistemas de captação de água da chuva para uso geral. Essas e outras medidas muito simples, além de ajudar a preservar a nossa água, podem ajudar todos a economizar dinheiro, pois sua conta de água e eletricidade vai diminuir e muito. É possível produzir a mesma coisa utilizando menos água e economizando na conta. Então, repense sua produção, repense sua utilização da água, repense sua demanda. E você, já pensou em quanta água você precisa de verdade? Acesse www.ana.gov.br para saber mais sobre a agência que cuida das águas do Brasil. Olá, pessoal! Hoje nós vamos estudar sobre a água. A água é fundamental para a existência de vida. O corpo de todos os seres vivos contém água em maior ou menor quantidade. No sangue, por exemplo, a água é responsável por dissolver e transportar diversas substâncias pelo organismo. Alguém se tomou minha agüita? Onde está minha agüita? Além da água necessária para o funcionamento do corpo, ingerida na alimentação, muitos seres vivos precisam da água do ambiente em que vivem. Os organismos aquáticos, por exemplo, habitam lagoas, rios ou mares e só sobrevivem nesses locais. A imagem representa o total de água existente na Terra. É possível notar que a maior parte de água do planeta é salgada. Apenas uma pequena porção da água doce da Terra se encontra em rios e lagos. A maior parte está congelada nos polos, o que dificulta o uso pelas pessoas. Outra parte está em aquíferos, que são reservas subterrâneas. Os aquíferos são formados pela água das chuvas que infiltra através dos poros do solo e das rochas. Estados físicos da água. Na natureza, a água pode ser encontrada em 3 estados físicos: líquido, sólido e gasoso. A maior parte da água do planeta está no estado líquido, Líquida e desperdiciando-se. como a água dos rios, lagos e principalmente oceanos. O gelo é a água no estado sólido. En un sólido y frío cubo de agua. Nos ambientes polares, o gelo forma uma grossa camada que pode ter muitos metros de espessura. Na região dos polos são comuns os icebergs, grandes blocos de gelo que, em geral, se desprendem de geleiras e flutuam pelas águas dos mares árticos ou antárticos. Essa é uma representação de um iceberg próximo de um navio. A maior parte dessas enormes montanhas de gelo fica submersa e representa um grande perigo para as navegações. A neve que cai em locais com temperaturas muito baixas
também é formado no estado sólido. O granizo é composto de pequenas pedras de gelo que se formam nas nuvens de chuva. Chuvas de granizo ocorrem mesmo em regiões quentes. A água no estado gasoso, também chamada de vapor de água, é encontrada no ar à nossa volta. Pero no veo nada. No entiendo. Não vemos o vapor de água presente no ar porque ele é invisível. Os 3 estados físicos da água estão presentes na situação registrada na foto. A água dos cubos de gelo está no estado sólido. A água do copo e da garrafa está no estado líquido. O ar ao redor dos objetos contém água no estado gasoso. As mudanças de estado físico da água. A água pode mudar de estado físico, isto é, passar de um estado para o outro. Isso pode acontecer quando, por exemplo, a temperatura varia. As figuras mostram 2 exemplos desse tipo de mudança. Na ilustração à esquerda, o gelo derreteu ao ficar em contato com a temperatura do ambiente. Esqueci o gelo fora do congelador e ele derreteu. A água passou do estado sólido para o estado líquido. Na ilustração da direita, a água passou do estado gasoso para o líquido em função da menor temperatura da tampa da panela. De onde vieram essas gotas? O vapor de água quente que sai da panela se transforma em gotas de água. A passagem da água do estado sólido para o estado líquido é chamada de fusão. O gelo derrete fora do congelador porque a temperatura do ar ao redor do gelo é maior que 0 graus. Ao contrário, a água líquida se transforma em gelo em locais com temperatura abaixo de 0, como por dentro de um congelador ou em regiões frias do planeta. Essa mudança é chamada de solidificação. Observe a imagem. As setas indicam as mudanças que ocorrem entre os estados líquido e sólido da água. A água líquida também pode passar para o estado gasoso. Essa mudança de estado é chamada de vaporização. Ela pode ocorrer principalmente de 2 maneiras. Evaporação. Na evaporação, a água que está na superfície de um objeto ou acumulada como uma poça recebe um pouco de calor do ambiente e passa lentamente para o estado gasoso. A louça que seca no escorredor e as roupas que secam no varal são exemplos de evaporação. Ebulição. Nesse caso, a mudança para o estado gasoso é mais rápida. Ocorre quando a água atinge 100 graus. Formam-se bolhas de vapor de água tanto na superfície quanto no interior do líquido. A vaporização da água em um recipiente colocado sobre uma chama é um exemplo de ebulição. ¿Sabes? Creo que ya sé qué pasó con mi agüita. Mi agüita ya no es líquida. Tal vez ahora es gaseosa. Por eso no la veo. O vapor de água pode voltar ao estado líquido quando submetido a temperaturas mais baixas do que a sua temperatura inicial. Essa mudança de estado é chamada de condensação. O vapor que sai da panela se condensa, voltando ao estado líquido, o que pode ser observado pelas gotas de água na tampa da panela.